então a nossa graça, palavra, o nosso calqueio, e vamos nos entender aqui com o nosso Deus, porque aqui as instruções de Deus. Eu recebi no meu WhatsApp um dos abençoados perguntando: o que é graça? Porque essa expressão graça, ela vem com sinônimos, de quê? Agradecimento, graça, uma contemplação, tem alguns sinônimos, graça, você fazer o bem para a pessoa. Favores, vem como graça, tem esse sinônimo aí. Mas a graça que nós pregamos é doutrina. E o desconhecimento que há aí fora de graça é isso. Por isso que quando você fala, não, nós pregamos a graça, ele diz, não, graças a Deus, a graça do Senhor também está sobre mim, os agradecimentos, favores, porque não há ainda uma definição na mente deles o que é graça. A graça de Paulo, não, Pedro também teve a graça, Moisés também teve a graça de receber. Não estou falando esse sinônimo, esse adjetivo, não estou falando isso, não. Eu estou falando de graça, doutrina, lei, a lei da graça. Então, essa que é importante para nós, que se nós não a entendermos, faremos uma mistura, como faz os nossos irmãos desconhecedores, mistura fermento, que é o que Jesus chamou de fermento, foi o que? A lei, a lei dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, a lei deles se tornou fermento depois da cruz, porque ela não tem valor mais para viver. Ela tem valor como história, muito bonito, e eu faço dela realmente uma glória para mim também, porque eu vejo o que Deus fez através da lei no meio do povo dele. Então Deus é Deus de lei, é Deus de princípios, é Deus de ordem, não pode se viver de qualquer maneira falando de Deus, fazendo o que quer falando de Deus e toca um bonde. Não é isso. Lei foi estabelecida por Deus para trazer o quê? Ordem. Para mostrar que tem alguém que manda. É assim que é. Não estabelece lei numa nação, não é para isso? Quem manda aqui no país? É o nosso presidente. Quem manda no país? É o Senado. Eles que mandam. Se você não fizer certo, o pau vai comer no seu lombo. Apesar que é uma lei que a gente sabe que é como um trapo de imundícia, não vale nada, mas é lei. Um país sem lei vira o faroeste, Cada um mata e se defende, não é isso? E isso não é correto. Então, assim, Deus também é Deus de princípios. Ele estabelece regras, e quem tiver nela é governado por ele. Quem tiver fora da regra, se for filho de Deus, vai ser o quê? Corrigido, disciplinado. Então aqui na terra não se faz como eu quero, como eu desejo, como eu anseio, como eu projeto. Não. Ele diz, se projetares alguma coisa fora de Deus, meu irmão, você vai estar mal. Vai estar mal. Então nós precisamos de estar o quê? Engajado nesses limites que Deus estabeleceu para mim e para você aqui. E essa lei que agora veio depois da cruz é o quê? A lei da graça, que é dada a quem? Aos gentios, e também aos judeus, que não entenderam nada, e muitos gentios também não entenderam nada, e alguns que entenderam, faz como eu faço, como você faz, obedece Deus e prega o que Ele estabeleceu para você, para que você viva uma vida boa, perfeita e agradável, se você tem essa proposta na sua vida. E nós mostramos aqui, abençoado, que para isso, essa graça veio de Paulo, baseada nas suas 14 epístolas de Romanos a Hebreu, veio estabelecer uma nova fé.
E ele disse que sem ela é o quê? É impossível agradar a Deus. Então agora há uma regra na graça que você, como judeus, tinha que estar agradando a Deus. Só que judeu agradava a Deus tendo fé em Deus, né? E segundo aquelas leis estabelecidas, sabendo que Paulo diz lá em Romanos, que a lei não procede fé. Então a fé que eles tinham era uma fé deles, nata, do judeu, do homem, pelo seu relacionamento, pela sua vida, pelo seu crer, estabeleceu uma fé, que no entanto um dos discípulos de Jesus, ele não disse para Jesus que, Jesus, aumenta a nossa fé, não é assim? Por quê? Porque ele estava com a fé, a reserva, né? Estava lá embaixo, e ele diz, Jesus, aumenta a nossa fé. Aí Jesus falava com eles assim, homens de pouca fé. Não é assim? Por quê? Porque era algo nato, são as experiências que faziam eles acreditarem em Deus. Só que nessa nova lei, que é a graça de Deus, que foi dada ao apóstolo Paulo, você não tem mais fé em Deus, você tem a fé que é o quê? Dom de Deus, porque quando ele subiu às alturas, ele distribuiu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, distribuiu dons aos homens. Então não é o homem mais na busca, esses dons significam o quê? Presentes. Depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, e a sua ida ao lugar de merecimento, que é no trono, o próprio Deus, ele distribuiu dons, porque na graça é diferente da lei. Na graça não se busca, na graça recebe. A graça se recebe, e ele deu dom, e um dos dons é o quê? A fé. Não é o que diz lá em Efésios 2:8? Pela graça sois o quê? Salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça e a fé é algo que Deus deu para nós, é um presente glorioso, e você o tem como esse valor. Olha, abençoado, isso é algo que você e eu temos que analisar. Eu tenho isso aí valorizado na minha mente, na minha vida. Deus me deu um presente, ele me deu o presente de eu reconhecer que eu sou salvo. Como? Me dando um outro presente, a fé, porque a fé que faz você se ver salvo e salvo para sempre. Por quê? Porque está escrito. Está escrito, e nós ensinamos, e você como ovelha, como filho de Deus, acata isso incondicionalmente na sua vida. Então a sua vida começa a ser uma vida diferente daquele que diz, olha, eu vou buscar fé. Oh, Deus, aumenta a minha fé. Oh, pastor, ora para que minha fé cresça. Oh, ele está vivendo como um judeu e não como um cristão. Porque o cristão já recebeu essa fé. Diga, eu tenho essa fé, que é dom de Deus. O que eu tenho que fazer? Exercitá-la aonde? Na graça. Cada conhecimento que eu e você temos, olha, abençoado, proporciona uma vida de fé tremenda. Aí passamos a viver uma pessoa realmente com glória. E nós falamos na semana passada, hoje nós damos continuidade, com o calqueio, o tema, a fé não é de todos. O dom, o presente não é de todos. Não foram todos que receberam isso. E alguns que já receberam estão ainda ignorantes a essa fé que ele já tem. Por quê? Não foi iluminado nos olhos do seu entendimento. Os direitos que ele tem como filho de Deus ainda ele não recebeu, porque ele não ouviu ainda o Novo Testamento. O que é testamento? É aquilo que quando alguém morre, é relatado por um oficial da justiça, o que foi deixado para aqueles entes queridos daquela pessoa que morreu. É um testamento que é dado. Olha, atesta aqui que você é dono da casa tal, do lote tal, do carro tal, da conta bancária tal,
Por quê? É um testamento que foi deixado. E foi deixado um testamento para nós. Quando Jesus morreu e foi assunto ao céu, deixou um testamento para nós. E esses testamentos estão aonde? Baseados nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Se você quer saber, se eu quero saber o que tem para mim depois da morte, no testamento do Senhor, está nessas 14 epístolas. E quem tiver o conhecimento, ou um oficial, quem são esses oficiais? Nós. O ministro é o oficial de Deus, dizendo para você o que é de direito seu. E você ouvindo, com o ouvido de ovelha, você diz, eu recebo esse testamento, essa parte que é minha, Padre. E aí você começa, meu irmão, a desfrutar, porque o testamento, enquanto não for lido, ninguém toma posse de nada. Você já viu os crentes como nós somos e éramos na ignorância da graça? Não saía buscando as coisas? Não é assim que a gente fazia? Senhor, vim aqui para buscar uma bênção. Uma bênção da prosperidade, uma bênção da saúde, é até bonito, né? Uma bênção para os meus filhos, para o meu marido, uma bênção para o meu vizinho, uma bênção para fulano. Não é bonito? É bonito. Mas só que isso passou há 2000 anos atrás, não tem mais que eu buscar. Agora, o testamento já foi lavrado e agora está sendo lido. E ao ler o testamento, você, não sou eu, você que vai saber, não, essa parte aí é minha. Eu recebo essa parte aí, ó. Aí quando você fala assim, eu recebo, porque é para você, porque você entendeu, veio a revelação, você entendeu o que te é dado nesse testamento. E você diz, eu tomo posse, é meu. Tem que ser ousado, né? Porque no testamento de uma família, geralmente tem umas pessoas que é muito humilde, muito simplesinhas. E elas falam assim, olha, você ficou com a conta bancária lá do Banco do Brasil de 2 milhões. Não precisa disso tudo, não. Não é assim que a pessoa fala? Ele é simples, né? Humilde. Não precisa disso tudo, 2 milhões, que isso? O que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Não. Aí ficou também a casa, o iate e tal. Não preciso disso, eu sou humilde, eu sou assim. Uma casinha de sapé para mim está beleza, não precisa, não é assim? Olha, é assim também quando é lido aqui o testamento, dependendo da sua intensidade ou não, de receber o que te foi dado nesse Novo Testamento, e a sua reação vai dizer, não, Deus, eu não mereço isso, não. Agora, se você interpreta, isso é meu? Então me dá, eu quero. Aí ele vai fazer por onde, segundo a regra estabelecida por Deus, para você tomar posse daquilo, porque você é inteligente. Por isso que a palavra diz que há diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. São 2 filhos. Tem filho que serve ao Senhor, tem filho que não serve. Ele é imprestável, então a herança não pode ser lida para ele. Ou vem um anjo e cega o entendimento dele para ele não entender nada. É um salvo, é um filho, mas não recebe prosperidade, porque ele é duro de coração. Ele não crê, ele não toma posse. A fé para ele é banal. Ele diz, não, eu prefiro ser igual meus irmãos crentes. Ó Deus, me ajuda, me socorra, me abençoa, Senhor. Não, aqui é testamento. Essa etapa já passou na lei, abençoado. A fé que agora que é dom de Deus é fé de possessão. E por isso que eu tenho que conhecer e andar por ela. O justo viverá por fé, tomando posse. Me pergunta, então como é que eu faço? Eu falei, você tem que tomar posse, companheiro. Pela fé. Mas a minha fé, pois é, você tem que alimentá-la. Você tem que fortalecê-la para você entender como você vai viver por fé. Viver por fé, meu irmão, é viver agradando Deus todo momento da sua vida. Não, isso eu não consigo. Bom, então, você tem que treinar, porque isso é um treinamento. Você agrada a Deus todo momento?
Todo momento você vive por fé? Ou tem momentos que você e eu decaímos da fé, da graça? Tem que ser, por isso que Paulo diz, olha, mantendo firme a vossa o quê? O que faz você manter nessa fé genuína, essa fé que é dom? Confissão. Você deita confessando, você levanta confessando, você vive o dia inteiro confessando a palavra. Ah, mas isso é muito difícil. Não, isso é prática. Nós começar a prática, você vai ver que a coisa vai mudar. E anjos vão proporcionar isso, sabe como? Dando para você as suas leves e momentâneas tribulações. Não tem melhor do que a situação apertada para lembrar que você precisa de confessar a palavra. Não é isso? Não é, Danceli? Hein, dona Luz? Não é mesmo? Aí você lembra, opa, reino, recebo aqui, direto, meu irmão. Você deita, você até dormindo, você está confessando. Não é isso? Eu tenho hora que dormindo, eu estou confessando. Eu acordo e falo, opa, lembrei de uma palavra aqui. Porque as tribulações proporcionam isso para a nossa vida. E foi o que aconteceu com os tessalônicos, a qual Paulo exaltou a fé daquele povo de tal maneira. Por quê? Porque passaram por muitas tribulações. Então era um povo que tinha situações para poder liberar o conhecimento que ele tinha recebido. Assim é, pessoal? Testamento, que eu estou lendo para você aqui. Testamento é tremendo, né? Então a fé não é de todos. Paulo diz, olha, ore por mim para que eu seja, para que a palavra se propague. Primeira coisa, temos que declarar em confissão que a palavra se propague, que não haja impedimento, que as portas da televisão se abram para nós, dos rádios se abram para nós, é a nossa oração, porque nós queremos fazer chegar esse evangelho a toda a criatura, né? Nós somos continuidade disso, amando de JH, Jesus Cristo homem, né? E também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Nós vamos pregar esse evangelho e nem todos vão abraçar essa fé, abraçar esse evangelho. Então eles vão continuar ainda tendo fé em Deus. Vai ter que quebrar o ser. Então o que acontece? Eles vão fazer de tudo, né, para que essa palavra não entre na mente deles. Os anjos trabalham dessa forma. E assim não gera fé. E não gerando fé, gera a fé em Deus. Né? Eles têm que ficar no antigo pacto, vivendo aquela situação toda ali que não vai trazer resultado nenhum benéfico para eles. Então nós vimos que Paulo foi o autor dessa fé, abençoado. Paulo foi o autor dessa fé. Ele que foi separado no ventre da sua mãe para trazer para nós este dom genuíno que precisa de eu e você sermos alimentados pelo evangelho dele para andar na fé, porque aí as coisas vão acontecer. Se você não andar por fé, o justo viverá por fé. Se você não viver dessa forma, nós vamos viver mancando na vida. E a fé é a única coisa que agrada a Deus. Oração não agrada, petições não agrada, busca não agrada, monte não agrada, jejum não agrada, expulsar demônio não agrada, pedir cura não agrada. O que agrada a Deus é o quê? A fé, crendo no evangelho, que não vai acontecer. A fé, ela diz que já aconteceu. Porque ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos de que não se vê. Então, pela fé, você chama a existência as coisas que você espera, que você tem certeza, a materializar na sua vida. Esse é o nosso testamento. E quem andar sobre ele, meu irmão, nós vamos ver resultados aí tremendo. Primeiro, vendo você passando em tribulações e luta e você sorrindo. É o que Paulo diz, que viu que por meio de tribulação, eles alegravam com a alegria do Espírito.
Isso é uma fé tremenda, isso aí agrada a Deus, assim é? E nós vamos ver em Gálatas 2,16, que eu li na semana passada, mas tem alguns detalhes aqui que eu quero colocar na mente dos abençoados. Esse ministério é o ministério que nasceu por fé, abençoados, assim é? Então, tudo aqui é a palavra. Hebreus 2,16, ele diz assim, olha, sabendo, é Gálatas, não, é Gálatas 2,16, isso, certinho, Tiago. Deu uma bênção aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Primeira coisa é isso, eu tenho que saber que a lei passou, que eu não tenho que envolver com ela em mais nada, porque não serei justificado, inocentado, e nem prosperado, e nem abençoado com a lei. Eu tenho que saber disso. Primeiro isso tem que estar na minha mente. Porque senão, falar, não, eu vou lá buscar uma benção. O que custa, né, buscar uma bençãozinha ali? O que tem de falar, né? Graças a Deus, o que adianta falar? Pode falar assim, Deus te abençoe, Deus te guarda. Ele está falando Deus. Sabendo, eu tenho que saber disso, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nossa fé não está em Deus, ela está em quem? Em Cristo. Mas por que não pode falar em Deus? É porque agora é a era da graça, é Cristo. E você tem que ser obediente, você não tem que perguntar, você tem que obedecer. Está escrito, é testamento, eu tenho que obedecer, só isso, mais nada. Eu vou questionar, pode, não tem problema. Enquanto você questiona, você não recebe nada, fica na mão. E o que está crendo já está tomando posse. A diferença está aí. E fica aí, na sua lamúria. Então ele diz, também, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, e nós também. Assim é? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. O que é justificado pela fé em Cristo? É o evangelho que foi anunciado a Paulo lá no terceiro céu. Porque ele diz que a fé vem por ouvir o evangelho de Cristo. Então ele recebe esse evangelho. Então esse evangelho nos justifica, fazendo você entender que na cruz do Calvário, o pecado foi o quê? Tirado do meio. Isso é revelação. Isso é revelação. E quem está ainda sendo justificado pelas obras da lei, ele crê ainda no pecado. Então ele não é justificado. Assim é? Então, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, pedir perdão pelos pecados não terá a justificação. Só relembrando aqui em Romanos 6, 1 e 2, vamos lá, Tiago, para os nossos ouvintes, né, do YouTube, do WhatsApp, do blog, vamos fazê-los entender isso, como nós fomos também levados a entender nesse Novo Testamento o que é direito nosso. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Quem morreu para o pecado? Quem morreu para o pecado, não há mais o que? Pecado. E ele diz, olha, o pecado aí em 6 mesmo, ele diz, o pecado não terá domínio, por quê? Não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Na graça não existe pecado. E se houver pecado, você está na lei, então você não está no Novo Testamento, então você não recebe o que foi atestado para você e para mim, gentios. Não recebemos, porque aí nós estamos vivendo a lei. E a lei encerrou, acabou. Não temos mais como ir lá para buscar alguma coisa de Deus, porque foi encerrada por Cristo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então não há pecado. Lá em Hebreus 10, 17,
Só para a gente concluir isso. Eu não te dei Romanos 6:1? Te dei 6:1? Então vamos lá 6:1 de novo, só para a gente... Aí, ó. Não, então não é isso. Bom, tá bom. Vamos lá no Hebreus 10:17. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus o quê? Acrescenta, é um acréscimo que é colocado aqui. Olha, está acrescentado, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Aonde há pecado, não há fé. Porque a fé, o pecado, ele rouba o direito de você crer. Porque ele é lei. Né? Te leva às obras mortas, aonde você tem que pedir perdão a Deus. Então, pela fé, você não creu o que aconteceu na cruz do Calvário. E quem não creu o que foi que aconteceu na cruz do Calvário está debaixo de condenação, pessoal. Porque ele não crê que Jesus tomou os pecados dele ali na cruz. Eles até dizem assim, não, eu creio, sim. E eu digo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado? Purifica! Então como é que você fala que você tem pecado? Não, a gente tem pecado. Olha que coisa, né? Nós vindo pelo móvel ali, e o rapaz, nós começamos a pregar para ele, ele diz, olha, eu não acredito que Jesus levou os pecados do povo. Ele falou assim, categoricamente, eu não acredito. Você não acredita? Não, não acredito. Então ele está debaixo do quê? Da lei. Então ele não tem fé para agradar a Deus. Nada que ele faz agrada a Deus. Nada, nada, porque ele ainda está vivendo a lei dos mandamentos, a lei dada a Moisés. Então, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha, eu nunca pensei que seria tão difícil as pessoas eu pregando, seria tão difícil as pessoas não acreditar naquilo que está escrito, principalmente os nossos irmãos crentes, que você folheia, dá aí dezenas de versículos mostrando que o pecado não existe, mas infelizmente, eles até brigam com a gente, chamam você de herege. Falou, não, o pecado existe. Ô, meu amigo, ele tirou na cruz do Calvário, eu te li aqui uns 100 versículos. Não, mas eu não acredito. Então, esses nossos irmãos, infelizmente, não estão agradando a Deus, porque Deus é agradado só por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o quê? É acreditar naquilo que Deus fez, incondicionalmente. Que luta, hein? Tremendo isso, meu irmão. A gente vive, esse evangelho não é brincadeira. Por isso que Paulo diz, a fé não é de todos. Ah, é aquele, né, abençoado. Ah, certo. A fé dele levou ele para a prisão, né? E você tem que ter cuidado é comigo, não é com ele, não. Mas é isso. Então, o que nós falamos, infelizmente, os nossos irmãos, eles querem contrariar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Esse jovem que estava dirigindo esse carro da Uber, ele falou desse jeito, né? Eu não acredito que Jesus tirou o pecado da cruz. Eu não acredito. Olha para você ver. É o sistema, ele está tão violento na mente das pessoas, irmãos, que o conhecimento acabou. O conhecimento não existe na terra. Por isso está esse povo aí sofrendo angústias e dores, sem saber por quê. O que era pecado, isso. Aí eu dei uma explicação rápida do que era pecado e o que é erro, para ver se a mente dele floresce, né? Que de repente, a palavra foi lançada, né? Então Paulo, nas suas 14 epístolas,
traz a revelação da fé genuína, a fé em Cristo, que é por ouvir e não ler livros, porque livros confundem a mente, viu, abençoado? Quando você pega essas literaturas, e hoje nós vimos, olha aqui, ó, eu hoje mais claro do que nunca eu vejo os líderes das sinagogas, porque aquilo não é igreja, porque eles ensinam o judaísmo, então isso é chamado de sinagoga. Eu nunca vi o interesse deles em apagar do povo a fé genuína. Como? Fazendo literaturas e se enriquecendo com as literaturas. São livros e livros e livros e livros para que você leia e para que você exercite a sua mente natural e não a espiritual. Porque a espiritual, ela não é alimentada por ler, ela é alimentada por ouvir. E a mente natural, quando você lê, faz uma leitura, você vai analisar com o quê? Com aquilo que você tem na sua mente. E então vai o quê? Endurecer mais o seu coração para essa graça, e a fé não será ativada. Porque essas literaturas, elas são mortes e condenações. Você lembra uma época que JH mandou queimar os livros todos? Fez até aquela passeata, nós queimamos o livro. Por quê? Porque esses livros que estão entorpecendo a mente desses nossos irmãos. Eu lembro de uma abençoada que eu estava ajudando-a na regularização do imóvel dela, e ela, as palavras que eu falava, ela não lembrava da Bíblia não, ela lembrava do livro que ela estava lendo. Ó, você vê como é que eles conseguiram. Eu falava as coisas, ela falava para a filha dela, ó, o livro de fulano de tal, na parte tal, eu falei, mas você não lembra nada da Bíblia, não? Não. Então eles tiraram o povo da Bíblia e passaram para as suas literaturas. E a literatura, meu irmão, é morte e condenação. E eles perguntam, você tem livro? Eu falei, não, meu livro é a Bíblia. Pô, muitos me veem pregando, mas você podia escrever sobre isso. Eu falei, não. Você sabe por quê? Ele falou, não, porque a fé vem por ouvir e não ler. Se eu te der uma literatura, a sua fé não será ativada, porque segundo a palavra, é por ouvir. A fé vem por ouvir a pregação de Cristo no seu evangelho, que é dado a Paulo nas suas 14 epístolas. Assim é, abençoado? Então ela vem por ouvir. Está lá em Romanos 1,17, né? Vê aí, Tiago, só para a gente... Está aqui, olha. Visto que a justiça de Deus, veja bem, se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da graça. E aí que revela. Aí no versículo 10, 17, só para a gente completar isso aqui, como é que se revela. E assim, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Não está dizendo que a fé vem por ler. A fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Está bem claro, abençoados. Não pode. Se você quer ver o seu testamento sendo lido e você tomando posse dele, você tem que ouvir. Você não tem que ler. O testamento, você pode ver que quando um oficial vem para declarar o que foi deixado pelo pai ou pelo avô, seja quem for que deixou aquele tanto de bens, vem um oficial e não passa a folha para as pessoas ler, não. Ele não passa as folhas para as pessoas, para os herdeiros ler, não. Ele é o oficial que lê, dita o que é direito de cada um. Então, um testamento seu, você vai só tomar posse dele quando você vem aqui no Centro Educativo da Ciência de Cristo e me ouve para que você saiba o que é de direito seu. Não, eu vou ler na Bíblia. Pode ler, a ti não foi concedido a revelação de entender o que você lê, mas a ti foi dada a revelação de quando você ouvir, o seu espírito entenderá. E testificará no seu próprio espírito que o que eu falo é de Deus.
Você não vai ter dúvida. Ah, mas eu gosto de ler. Tudo bem. Aqui ninguém proíbe ninguém. Mas não é assim que é dito pela palavra. Então, não fé, nós não podemos dizer fé em Deus, esforço humano, como foi de Pedro. Aqui está o mal que gerou a falta do dom de Deus na vida das pessoas. Pedro foi o grande mal. O Pedro que espalhou o evangelho da circuncisão e neutralizou a mente das pessoas. Ele, João e Tiago, nós vamos ver aqui, de várias vezes, Pedro, nós temos que entender isso, negou Deus com essa fé em Deus. Várias vezes ele negou Deus com essa fé em Deus. E Pedro andou com Deus, não andou? Não andou com Jesus? Viu Jesus fazendo aquelas maravilhas todas? E ele negou Deus várias vezes com a fé que ele tinha em Deus. Então essa fé não serve. Porque essa fé é limitada. Ela é condicionada ao seu temperamento, à situação que você está vivendo na hora. Porque ela veio da emoção, não veio do Espírito, não veio da palavra. Então, Pedro aqui começa a negar o Senhor em várias áreas da sua vida, porque ele tinha fé em Deus, e essa fé não sustenta. Ele negou Deus nas águas, não negou? Quando Jesus falou, Pedro falou, olha aos discípulos lá no mar, e Jesus veio andando sobre as águas, não é isso? E quando viram, falou, olha a assombração, o medo veio no coração deles. Jesus falou, não, sou eu, o mestre de vocês. É Jesus, gente, o nosso mestre é sensacional. Pedro intrépido falou, o Senhor também quer andar nas águas. Jesus falou, então vem. E ele foi mesmo. E andou nas águas. Aí o que acontece? A fé em Deus, o que é que faz, abençoado? Quando a circunstância vem e vai acima do limite do seu pensamento, você começa a ver o quê? A circunstância em volta. O que eu fui fazer? Eu não podia fazer isso, eu não podia comprar isso, eu não podia pensar nisso, eu não podia. A vez dele conservar a fé ali, não, porque a fé em Deus faz você naufragar na fé. Você naufraga, a boa consciência vai embora, aí você naufraga. Foi o que aconteceu com Pedro. A sorte dele é que Jesus de Nazaré estava lá e pegou na mão dele e falou, homem de pequena fé, jogou ele lá dentro do barco, vai para lá, seu cara dura. Você é ruim demais. Cortou a orelha do soldado. Olha, você vê Jesus quando foi preso para ir para a cruz, Pedro, a vez de manter o que Jesus ordenou, ele falou, olha, não durma, mantém orando. Você vê que a coisa não funciona. Mantém orando, porque o dia hoje não é brincadeira não. Aí o que acontece? Eles dormiram, desobedeceu mais uma vez. Aí quando ele foi entregue para os soldados, eles acordaram. E acordou já desesperado. Quando a gente acorda, geralmente a gente acorda na carne, né? Quer matar todo mundo. Se você não houver confissão, meu irmão, você vai para o beleléu. Não é assim? Então o que acontece? Aí ele acorda, os discípulos acordam e Pedro vem, rapaz, valente. E o soldado pegou Jesus, ele passou a mão na espada e ia cortar o pescoço. Aí cortou só a orelha. Jesus repreendeu ele, colou a orelha no lugar, falou, você está curado, está livre. E Pedro ficou olhando e falou, opa, homem que tinha fé em Deus, hein? O que a fé de Deus faz? E a mais séria, essa foi pesada. Quando Jesus, sentado com os seus discípulos, vamos lá, Tiago, Mateus 16, 21 ao 23, olha o que aconteceu, a mais séria de todas, olha aí, ó. Desde esse tempo, começou a Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, está lá em Mateus 16, 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Então, era dos judeus, né? Dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto
e ressuscitado no terceiro dia, porque foi para isso que ele veio, não é isso? Ele não veio, foi para isso? Foi, e ele estava dizendo que agora, depois do Cristo dele, dar batismo nas águas, ele chegou ao máximo da vida dele, com 33 anos, agora ele ia morrer, e ele estava dizendo para os seus discípulos, e ele diz, e Pedro, a ele aí, e Pedro, chamando-o à parte, você já viu aqueles caras que gostam de chamar você à parte? No cantinho particular, né? Esse particular, eu vou dizer para vocês, é um problema, meu irmão, porque ali tem carne solta e desesperada. Pedro, vendo que Jesus falou tudo aquilo, diz, vem cá, mestre, vamos bater um papo nós dois aqui no cantão. Olha, um discípulo querendo ensinar um mestre, olha que merda. Olha, sabe o que deu, a confusão que deu isso. Um discípulo querendo ensinar o mestre o que ele deveria fazer. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Oh! Gente, que homem danado, né? Carne é um troço violento, e Pedro tinha muita. Chamou ele à parte e reprovou. Que isso, mestre? Você reprovou um mestre, caramba, sendo discípulo, dizendo, olha aqui, dizendo, tem compaixão de ti. O cara falando para Deus ter compaixão dele. Gente, isso é o ridículo, isso é o máximo da ridicularidade. Tenha compaixão de ti, Senhor. E chamando ele de Senhor. Senhor é o quê? É o que manda. E não precisa de conselho de ninguém. Ele é o Senhor. O Senhor é Senhor, mas eu quero dar uma... Já viu que as pessoas querem dar ajudazinha a Deus? Tem um tanto de gente que quer ajudar a Deus, já viu? Até manda, ó Deus, olha, fulano de tal está lá no hospital, viu? Você vê, ele falou assim, ó, fulano de tal está lá no hospital, viu Deus? O senhor está sabendo disso? Fulano de tal está preso, Deus, o senhor está sabendo disso? Fulano de tal está passando por uma doença terrível, terminal, o senhor está sabendo disso? Vai lá e visita agora. Não é assim? Vai lá e visita agora, Senhor. Visita o hospital. Fulano de tal, vai no leito número tal, Deus. É isso que Pedro estava falando aqui, abençoado. Pedro estava falando isso aqui, ó. Começou a reprovar dizendo, reprovar quer dizer, o que o senhor está falando lá não está certo não, tá? Para com isso, tem compaixão de ti, tenha dó de ti mesmo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Oh, ele começou a mandar agora, rapaz, ele estava mudando o plano de Deus. E ainda dizem que Pedro foi um homem de Deus. No 23, mas Jesus, aí que está a diferença, abençoado, aqui, ó. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Jesus era mole, né? Arreda, Satanás! Sai de mim, Satanás! Pedro ficou assim, o que é isso? Eu estou ajudando o mestre, estou na oração aqui, 24 horas, tanto dia de jejum, tanto dia de monte, tanto dia de corrente, estou aqui ajudando o Senhor. E ele fala, arreda-te, Satanás! Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço. É os que são aqueles que querem ajudar o Senhor. Pedra de tropeço. Olha, abençoado, Deus quando revela a palavra para alguém, esse alguém não precisa de você para nada. Porque se Deus revelou e ele precisa de você ainda, então Deus não revelou. Ele é uma meia boca. Ora por mim, irmãos, que eu estou sendo atribulado, me ajuda na oração aí. Oi, irmão, estou passando por tal situação. Assim, Quem foi revelado, meu irmão, é ímpar com Deus.
É ímpar com Deus. Se você for revelar, você é ímpar com Deus. Você sabe o que você está passando? É porque Deus que determinou aquilo para você. E aquilo vai trazer resultados maravilhosos para você. Porque você tem uma fé, abençoado, que é a fé para tomar posse da herança. Você tem uma fé para tomar posse da herança, meu irmão. Olha, eu mais do que nunca, eu digo, nós seremos uma explosão nesse país, abençoado. Esse tiquinho de gente aqui, você vai ver o que vai gerar isso aqui, meu irmão. Você vai ver o que vai dar isso, você vai ver a confusão que nós vamos fazer na mente das pessoas, as perseguições que virão sobre nós, porque nós vamos apagar na mente do povo a lei judaica e vamos escrever a graça de Deus na mente deles. Assim é? Pai! Então, aqui o que Jesus diz? Tu és para mim pedra de tropeço. Eu digo, pedra de tropeço, sai da nossa vida. Sai da nossa vida, pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim a dos homens. Eu vejo o sistema, irmão, levando as pessoas para ser enriquecida, para ter uma vida melhor, comprar roupa, comprar carro, comprar sapato, comprar cueca. Caramba! Comprar, não, você vem aqui fazer a corrente. Isso aí é Pedro. Cogita das coisas dos homens e não as que são de Deus, meu irmão. Não que nos é impedido ter as riquezas da terra, é permitido, porque eu estou lendo o testamento para vocês, e o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e de tudo quanto nele há. Ele é dono do ouro e da prata, mas vai vir de Deus para você, e não você vai buscar. Deus não precisa de nós para nada, rapaz. Para com esse negócio. E Pedro estava querendo ajudar Deus aqui, ó. Jesus, que isso? Como é que você fala uma asneira dessa perante os discípulos? Você vai desencorajar eles. Não é assim? Você vai amedrontar eles? Não, isso não vai dar certo. Vem cá, vamos mudar essa história aí. Que o senhor vai para a cruz o quê? O senhor multiplica pães, tu multiplica peixes, cura, expulsa demônio, anda sobre as águas, manifesta. Quem para com isso, Jesus? Arreda Satanás. Quando alguém quer tirar você do propósito dessa graça, meu irmão, arreda Satanás. Mas não é Satanás espírito, não, é ele mesmo, encarnado. Aqui, ó, é a reencarnação do diabo. Pedro era a reencarnação do diabo. E quando os religiosos me ouvirem falando isso, aí que eles vão expulsar Satanás de mim mesmo. Ele está expulsando Satanás para o Beelzebu. Vão querer me matar, rapaz. É maiúsculo, S maiúsculo, é o poderoso, né? É o tinhoso. Abençoado, é tremendo. Então Pedro sempre, após uma fala correta, porque Jesus já tinha feito uma consulta antes desse versículo aqui, desses dois versículos, ele já tinha feito uma história com eles. Ele diz, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele diz, tu és o profeta, tu és o como é que chama? Elias, tu é isso e isso. Aí Jesus olhou para eles e disse, olha, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, na hora, se posicionou, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo embaixo, Jesus diz, arreda Satanás. Você veio e foi me ensinar a andar aqui, né? Achar que eu ia cair na sua conversa, porque você fez uma exaltação lá, você acha que eu ia achar bonito, porque você teve aqui a revelação, e que agora eu ia ouvir você. Que é isso, companheiro? Sai de mim! Arreda-te! Sai de mim, vem puxar saco aqui, não vem querer me repreender que não vai dar certo. Mas Jesus, tá certo, acabamos ali. Então, Pedro sempre depois de uma fala, ele nega o Senhor. Até com Paulo aconteceu isso, abençoado. Olha lá em Gálatas 2:11, olha o que Pedro fez aqui, ó. Olha aqui, para nós terminarmos, aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio da Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe
Olha aqui, ó, a confusão. Olha aqui, ó. Quando, porém, Cefas, Pedro veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara o quê? Repreensível, quer dizer, de condenar. E ele tinha dito para Paulo, há uns versículos, há uns 3, 4 versículos antes, que ele diz, olha Paulo, vamos fazer o seguinte, nós vimos que você realmente é o apóstolo dos gentios, e o evangelho da incircuncisão foi dado a ti, e a nós, da circuncisão, iremos só para judeus. E quando Paulo aqui pega Pedro, é porque ele não cumpriu com a palavra com ele, estava judaizando os gentios, fazendo os gentios viver a lei, e Paulo diz que gentio não tem lei, e não era ele que tinha que pregar para os gentios, era Paulo. Aí Paulo falou, olha, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornaram o quê? De condenar. Repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, Pedro estava comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha você ver, ele era da circuncisão, desobedeceu Paulo, quando chegou os da circuncisão, Pedro, saiu correndo e, gente, a paz do Senhor. Assim, a paz do Senhor, meu irmão. Eles olharam, rapaz, você é do capeta mesmo, meu amigo, tu não cumpres nada. E também os demais judeus dissimularam com ele, olha para você ver, brigaram com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, olha aqui, abençoado, não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ele direcionou para Pedro, olha aqui, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? É o que está acontecendo aí, pessoal. Esses que pregam Pedro, João e Tiago, estão fazendo o povo viver como judeu e não como gentio. E por isso são o quê? Repreendidos pelo Senhor. E nós somos aqueles que vamos levar essa repreensão para eles, como foi Jesus Cristo homem. Mostrando para o povo que o mal não é no diabo, não é no inferno, o mal está em Satanás, que estão nos púlpitos, ali que está o grande mal, e nós estamos aqui para contrapô-los, e pô-los na parede, e deixá-los loucos, porque nós temos que aclarar esse evangelho na mente das pessoas. Então, quem segue Pedro, João e Tiago, está vivendo o quê? Contra a verdade de Deus. A verdade de Deus não está neles. Porque eles estão querendo aconselhar Deus. Não é isso? A igreja toda não ora isso. Deus, visita fulano, Beltrano. O Senhor esqueceu, Deus, da minha oração. Deus esqueceu. Coisa louca. Assim é, abençoado.